bem, boas tardes. Vamos começar esta sessão e vamos ter a abrir a sessão, como é habitual nestes eventos do Ciência e nas sessões temáticas. Vamos ter a abertura por, neste caso, uma jovem, às vezes é um jovem, mas neste caso é uma jovem que vai abrir a sessão e introduzir um bocadinho o tema de uma maneira muito curta, antes de nós, certamente, com menos graça, começarmos as nossas intervenções. Não apoiado. Quanto assim, claro. Faz favor. Boa tarde a todos. Começando por me apresentar, o meu nome é Joana Pissarra e sou aluna do 11º... Não se quer aproximar um bocadinho mais. Recomeçando. Boa tarde a todos. O meu nome é Joana Pissarra e sou aluna do 11º ano na Escola Secundária da Zambuja, no curso de Ciências e Tecnologias. No início deste ano, participei no Portuguese e no European Space Design Competition, que consiste num desafio estimulante de design de assentamento espacial, estruturado como uma simulação da vida na indústria. Isto é, consiste no desenvolvimento fictício de projetos espaciais. Estas competições têm sido apoiadas pela Ciência Viva e pela Portugal Space. Após vencer ambas, ou seja, a nível nacional e a nível europeu, qualifiquei-me para o ISSDC, International Space Settlement Design Competition, que terá lugar nas instalações da NASA, mais precisamente no Kennedy Space Center, em Flórida, Estados Unidos. À semelhança destas competições, também o programa promove parceria entre a Fundação La Caixa e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, tem como objetivo apoiar projetos de investigação, desenvolvimento tecnológico ou inovação em domínios enquadrados nas linhas estratégicas do governo português. Obrigada à Ciência Viva e à Portugal Space por me terem dado a oportunidade de vir aqui expor o meu projeto. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Espero que recupere rapidamente dessa queda nas escadas. Vamos então começar. Nós temos aqui como intervenções iniciais e como moderação, tem aqui o Dr. Artur Santos Silva, o grande obreiro desta parceria La Caixa FCT. Iremos fazer cada um de nós uma pequena apresentação e começará o Dr. Artur Santos Silva. Posso lhe dar a palavra? Com muito gosto. Bem, estamos num terreno que é dos mais bem-sucedidos das políticas públicas neste século. Estou muito emocionado com... Perdão. Mas, portanto, estamos num terreno, como dizia, que é dos mais bem-sucedidos, na minha opinião, o mais bem-sucedido das políticas públicas neste século. Porque se nós nos voltarmos para trás, para 2000, e de analisarmos vários indicadores sobre o estado da ciência em Portugal, temos que reconhecer que Portugal hoje não tem nada a ver com o que era há 22 anos atrás. Indicadores que têm a ver com o investimento em ID em relação ao PIB, o número de doutorados em relação à população ativa, o número de doutorados por ano, mulheres, onde aí estamos à frente, as mulheres que estão envolvidas em investigação e em educação de terceiro grau, portanto, em termos relativos, somos o país que tem a percentagem de mulheres no sistema de investigação mais favorável, o que é realmente devido salientar, e, portanto, do meu ponto de vista, este terreno da ciência é um terreno onde fomos muito bem-sucedidos, e isso tem dado lugar a uma grande modificação na economia. Infelizmente, o setor privado ainda não tem correspondido como o setor público soube responder, graças à maneira como as políticas de ciência foram desenhadas e executadas, e onde, além das orientações de política do Ministério da Ciência, que tem mudado
que tem sido ciência e ensino superior em regra, mas já houve, salvo erro, um governo em que também tinha a educação. Mas, dizia eu, a FCT, nesta concretização das políticas públicas de ciência, quer no seu desenho, quer na sua execução, tem tido um papel determinante que eu gostava de sublinhar, e na pessoa da Presidente da FCT, uma vez mais, portanto, felicitar e manifestar o nosso reconhecimento pelo muito que tem sido feito. Eu estou aqui na qualidade de responsável em Portugal pela coordenação do programa que a Fundação La Caixa está a realizar em Portugal, e, portanto, vou-vos dar apenas uns toques. Havia aqui, eu é que deveria estar a movimentar aquilo. Quer a Maria João ir para lá e comanda? Está aqui. Muito bem. Eu não quero largar esta companhia da professora Helena Pereira, da senhora Presidente. E acho que estamos aqui expostos de maneira a que o facto de eu estar sentado ou de pé nada altera. A Fundação La Caixa foi criada há um pouco mais de 100 anos, é a maior fundação da União Europeia, tem um orçamento anual de mais de 500 milhões de euros e tem ativos próprios que são perto de 20 mil milhões de euros. Desde que a Fundação La Caixa controla hoje o maior banco de Espanha, que se chama CaixaBank, e que resultou de um desdobramento da fundação do que era a atividade fundacional, do que era a atividade bancária, e o CaixaBank hoje tem 100% do BPI. Quando essa situação ocorreu, a Fundação La Caixa decidiu afetar a Portugal recursos mais ou menos na proporção da dimensão do CaixaBank e do BPI, que é uma relação de 1 para 10. E, portanto, anunciou que em velocidade cruzeiro teria um orçamento em Portugal à volta dos 50 milhões. Isto partindo do princípio que o orçamento da Fundação não ia conhecer alterações significativas. Este ano já estamos com um orçamento aprovado de 40 milhões. Ano passado foi 30 milhões de euros, só atividade em Portugal, este ano 40. O propósito principal da Fundação é combater a desigualdade, é fazer com que sejamos uns mais próximos dos outros e por isso mesmo a atividade da Fundação La Caixa é muito forte na área social. Os programas de combate à pobreza infantil e juvenil, os programas de apoio aos mais velhos que têm condições para beneficiar de um envelhecimento ativo se tiverem uma resposta adequada no quadro institucional, as zonas mais vulneráveis da sociedade em relação ao acesso ao emprego, porque é o acesso ao emprego que nos permite andar para a frente em termos de melhores condições de vida. E, portanto, a Fundação, na área social, afeta 60% do seu orçamento. 60% quer dizer 300 milhões de euros e desses 60% há uma parte muito significativa. O maior projeto é o do combate à pobreza infantil e juvenil, porque é aí que se continua a ser mais desigual se porventura não se tem uma educação adequada. A educação é o grande elevador social. A ciência também, e por isso mais recentemente a Fundação afeta 20% do seu orçamento à ciência e à educação, portanto no 2º e terceiro grau, e
infelizmente, quer nós, quer a Espanha, vendo a nossa posição relativa no coeficiente de Gini, nós somos, do conjunto dos países da OCDE, antes de transferências sociais, somos, nós e a Espanha, dos países mais desiguais, que temos um coeficiente de Gini pior. Mas o que interessa é depois das transferências sociais, e depois das transferências sociais nós estamos mais ou menos em linha com a média dos países da OCDE. Os 20% restantes são investidos na cultura, porque a cultura é fundamental para a nossa educação ao longo da vida, para a educação da nossa sensibilidade desde os primeiros passos e ao longo da vida, e, portanto, a Fundação tem aqui também um papel muito ativo. Exatamente porque o nosso país, Portugal, é um país dual, em que há uma distância enorme entre o litoral e o interior, em que estão concentrados numa faixa de 60 a 70 quilómetros de oeste para leste e de norte para sul, praticamente toda a costa, pelo menos até Sines, em que 80% do investimento, 80% das exportações, se não é 80%, é 85%, em alguns casos até por vezes é mais, mas onde o PIB per capita mais significativo está e onde está a força económica maior do país. Por isso mesmo nós lançamos e fomos estimulados nas conversas que tivemos com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República, antes de iniciarmos atividades, o Primeiro-Ministro disse que gostaria muito que nós viéssemos a desenhar um programa para contribuir para acelerar o desenvolvimento do interior. E, portanto, nós não podemos ter a ambição de fazer isso de um dia para o outro, mas a nossa missão é ir dando pequenos passos e marcando pontos no sentido de tudo o que fazemos poder ser replicado, poder contagiar outros a seguirem caminhos semelhantes. E o Primeiro-Ministro falou-nos, sobretudo, das regiões fronteiriças, porque se excluirmos o Minho e o Algarve, o PIB per capita mais baixo está nas NUTS 3 fronteiriças. E, estranhamente, porque não beneficiaram nada da proximidade de Espanha. Nós, em Espanha, não temos nenhum programa comparável a este, até porque a capacidade produtiva de Espanha e a economia de Espanha está mais espalhada e as regiões que lideram os indicadores de desenvolvimento são, sobretudo, a Catalunha, à frente a Catalunha, o País Basco e Madrid são as regiões onde o PIB per capita é, portanto, mais alto. Esta fundação estava sediada na Catalunha, neste momento, em face dos problemas do independentismo que dividiu praticamente a sociedade da Catalunha, a Fundação entendeu colocar a sede em Palma de Maiorca, mas a estrutura principal da Fundação está em Barcelona, e este foi um sinal que foi dado de que a Fundação não alinhava num projeto de dividir a Espanha e de fazer com que a Catalunha fosse um país independente. Então, para este programa, nós recorremos a dois grandes especialistas de desenvolvimento regional, o professor João Ferrão e o professor Félix Ribeiro, que são pessoas que têm dedicado muito da sua vida a estes problemas do desenvolvimento regional, como combater esta assimetria. E, portanto, este programa começou com um orçamento, o primeiro ano, foi um orçamento relativamente modesto, 500 mil euros, e dos 26, indo para um quadro, Maria João, o melhor é a página 4, slide 4.
Portanto, no primeiro ano, abrimos com projetos piloto. E projetos piloto que, sobretudo, tivessem voltados para valorizar os recursos naturais, valorizar o património cultural edificado destas regiões, atrair investimento para estas regiões, atrair recursos qualificados para estas regiões e, portanto, dando-vos o que foi a evolução quantitativa do programa de 18 até 22. Ainda não vos posso dar os resultados de 22, mas o que nós nos dispusemos foi a financiar com cerca de 75% o investimento destes projetos piloto a fundo perdido. Neste momento está em curso uma avaliação de impacto dos projetos que foram aprovados e que foram, portanto, os projetos escolhidos. No primeiro ano, tivemos nos projetos piloto 28 e aprovamos 5 e investimos os 500 mil euros que eu referi. No segundo ano, de 28, tivemos 44 projetos apresentados, candidatos, foram escolhidos 8, e o grande salto é em 2021, porque foi aí que fizemos um acordo com a FCT de Matching Funds. E, portanto, nos projetos piloto e nos projetos mobilizadores lançados por instituições que tivessem excelente, muito bom ou excelente na sua avaliação, poderiam ter acesso a recursos mais significativos e tudo o que fosse investimento de ID, quer nos projetos piloto, quer sobretudo nos projetos mobilizadores, a FCT fazia um matching funds e, portanto, acrescentava recursos de valor semelhante àqueles que a Fundação investisse. Este ano, em candidaturas, passamos de 68 para 103. E, portanto, é quase 4 vezes mais do que tivemos no primeiro ano, em 2018, e estamos apenas no quarto ano, porque com a pandemia 20 e 21 só teve um concurso. No segundo ano, em 19, lançamos também um concurso de ideias, portanto, em que jovens, equipes de 2 a 5 elementos, desde que tivessem como um coach, como um apoio, um professor, um docente dos politécnicos ou das universidades, poderiam concorrer. Aqui, o salto grande, portanto, de 19 para 2021 houve um decréscimo de candidaturas, praticamente as mesmas ideias aprovadas, mas há um grande salto. Em 22 tivemos, portanto, 21 candidaturas que estão agora em processo de decisão, tal como os projetos piloto. A grande novidade de 2021, que foram os projetos mobilizadores, portanto, tivemos 16 candidaturas, foram aprovados 3 projetos e em 2022 teremos 26, portanto, um aumento de cerca de 60% em relação a 2020, 2021. Se considerarmos os valores globais, ainda não referindo os de 2022, nós temos no primeiro ano, não chegou aos 500 mil euros, 400 mil euros, em 19, 1 milhão, em 2021, 2 milhões e 600, e em que o apoio da Fundação La Caixa, nestes 2 milhões e 600, é um apoio de cerca de 1,3 milhões. Para terem uma ideia também geograficamente como é que isto começou, portanto, a região de Chaves não estava aqui, porque os NUTs 3
deste Nordeste mais a Norte e a Oeste, portanto, não são tão baixos, e, portanto, era uma linha que ia até ao Algarve, não entrava no Algarve, portanto, Baixo Alentejo, e era talvez a zona que entrava mais a oeste, porque nós, o critério que usamos foi os do PIB per capita. Os domínios temáticos, como vos referi, mais importantes, foram projetos que tivessem a ver, quer os piloto, quer os, agora, mobilizadores, que tivessem a ver com recursos naturais, portanto, proteção, valorização, desenvolvimento dos recursos naturais, adaptação às alterações climáticas, a criação de novos polos de especialização capazes de atraírem recursos qualificados e investimentos de empresas e também em relação ao capital simbólico, quer os recursos naturais, quer o património cultural histórico edificado, portanto, terem capacidade para atrair residentes e para atrair fluxos turísticos. A primeira edição de 18 não previa a participação das câmaras, portanto, previa sobretudo empresas, entidades do terceiro setor, universidades e politécnicos. Eu vou poupar-vos a referir, evidentemente, todos os projetos, mas gostava de salientar que nesta primeira edição, um dos projetos escolhidos, portanto, a maioria das candidaturas situava-se na valorização do capital simbólico e, a seguir, a criação de novos polos de especialização e, muito perto, a prevenção de riscos naturais e a gestão eficiente dos recursos naturais. Aqui é interessante sublinhar, por exemplo, 3 projetos, eu escolhi estes 3, um deles muito ligado ao Instituto Politécnico de Bragança, tinha a ver com a minimização da ocorrência de focos florestais e monitorizar a fauna. Outro projeto muito interessante que se situou na Guarda foi o apoio à integração de refugiados, famílias de refugiados. A Câmara ofereceu o terreno para cultivo, ofereceu um espaço onde havia casas para famílias sírias se instalarem e tinham para cultivar, sobretudo, frutos, os mirtilos, portanto, frutos, a família dos frutos vermelhos, mas era essencialmente mirtilos, e tinham um contrato com o grupo onde está o Pingo Doce, que comprava toda a produção durante 10 anos que viesse a ser feita. É um projeto muito interessante porque foi da A a Z cobrir as necessidades destas famílias de refugiados, e é um projeto que está a correr muito bem. Outro projeto do Instituto Politécnico de Porto Alegre foi o de desenvolver uma tecnologia de poupança de água através de uma aplicação móvel que nos permitia saber se os tempos de rega eram excessivos ou se eram insuficientes. O de 19, portanto, apanha-chaves, foi uma sugestão da Comissão de Desenvolvimento da região Norte, que nos sugeriu que também incluíssemos Chaves, porque as diferenças eram pequenas e o Alto Tâmega precisava muito também de estímulos deste tipo. É nesta segunda edição que surgem, portanto, os prémios às ideias. São prémios simbólicos, mas que só são de 5.000 euros, mas que só são entregues se nos 6 meses seguintes
os promotores conseguirem, os estudantes conseguirem apresentar, fazerem a conversão da ideia num projeto cuja sustentabilidade seja demonstrada. E também os prémios que têm sido atribuídos têm chegado a este ponto também. Portanto, a dominante continuou a ser a valorização do capital simbólico e a criação de novos polos de especialização está a seguir. A distribuição foi mais ou menos a mesma nas candidaturas e também depois nas decisões. Aqui foram apoiados 8 projetos, eu há bocado não disse a localização, mas 5 no Norte, 1 no Centro e 2 no Alentejo. Dos contactos que tivemos e das visitas que pessoalmente fiz, constatei que realmente o Politécnico de Bragança está muito desenvolvido, o da Covilhã também tem um grau de desenvolvimento grande e a caminho do Sul há outros que precisam de aumentar a sua influência nas regiões onde estão, como é o caso de Castelo Branco, Porto Alegre e de Beja. Portanto, nas ideias foram apoiadas 7 ideias das 16 e nas ideias o que é natural, o mais importante, eram ideias que conduzissem à criação de novos polos de especialização, porque os estudantes estão especialmente interessados em que haja criação de empresas que no fundo os venha depois a reter e a oferecer, portanto, oportunidades. Aqui alguns projetos, uma gestão dos recursos hídricos em Alfândega da Fé, os rebanhos como ferramenta não só para gerir os espaços naturais, como prevenir incêndios, um observatório digital da atividade termal, portanto, procurava este projeto analisar os efeitos físicos e fisiológicos dos tratamentos termais. Um projeto também que escolhi muito interessante foi o da mais cooperação entre os produtores de cereja e mais inovação no cultivo da cereja e na distribuição. E a seguir à descoberta do anfiteatro da cidade romana de Animaia foi consolidar o projeto identificado, estudá-lo melhor e valorizá-lo. É um projeto que está, na minha opinião, a correr bastante bem. Nas ideias, eu sublinhava uma delas que era um sistema de bombeamento de água abastecido por biomassa, portanto, em que a energia era proporcionada por biomassa, e um dispositivo para a terapia da apneia do sono, que está, infelizmente, mais difundida e que causa mais estragos na nossa saúde à medida que a idade avança do que se supõe. Finalmente, em 2021, chegamos ao acordo que nos permitiu dar um grande salto, que é este acordo com a IFCT, e em que esse acordo, como já sublinhei, visa financiar projetos de ID mobilizadores de mais dimensão, de mais escala e, como disse, já lançados por instituições de investigação que tenham uma avaliação de muito bom ou excelente nas avaliações feitas pela FCT. Estes projetos, portanto, na primeira edição foram distinguidos 3 e os grandes objetivos era valorizar as águas termais, que é um recurso muito importante do país, que está, na sua maior parte, nesta zona próxima da fronteira, numa percentagem muito significativa. Está disseminado por muitos pontos do país, mas há várias
termas muito importantes nesta zona, nomeadamente de Chaves para leste e de leste para sul. As reservas naturais, a valorização dos parques e reservas naturais, desenvolver os estudos sobre riscos biológicos, incluindo pragas e doenças nas culturas agrícolas e florestais, e o desenvolvimento e promoção de novas culturas voltadas sobretudo para os produtos naturais, para o nosso mercado e para o mercado internacional. Os promotores deveriam ser unidades de ID, como já referi, com as exigências que já referi, e podiam fazê-lo em consórcio com outras entidades do setor público empresarial e com empresas privadas. Portanto, das 16 candidaturas, apoiamos 3 nos projetos mobilizadores e em que mais de 2/3 são de parques e reservas naturais. Nos projetos piloto de 68, distinguimos 10 e das ideias de 13 apoiamos 6. No caso dos projetos piloto, a parte mais relevante é a valorização do capital simbólico para a atração de turistas e residentes, e a seguir é a prevenção de riscos naturais, que é naturalmente uma preocupação muito grande de todos nós. Os projetos de ID mobilizadores neste primeiro ano foi sobre a água termal como fonte de vida e de saúde, ligado ao Politécnico de Bragança, e, portanto, procurando avaliar os efeitos da utilização da água termal. Os ecossistemas fluviais à prova de alterações climáticas, portanto, sobretudo a resistência dos ecossistemas fluviais às alterações climáticas. E o terceiro, que procurava monitorizar a vinha e a biodiversidade em áreas remotas e parques naturais. Nós vamos hoje ouvir aqui vários projetos do Promove 2021 e eu, portanto, projetos piloto, passaria à frente, porque vamos a ter aqui alguns dos mais importantes. E finalmente chegava ao Promove 2022, que está neste momento em processo de decisão, e o país, o interior para nós aumentou porque entramos em zonas do Algarve onde os indicadores de desenvolvimento eram igualmente baixos, que era uma faixa mais a sul e a oeste do país, e uma a leste do Algarve e encostada à Serra Algarvia. E, portanto, o que apanhamos também foi a Universidade de Évora, que ela já podia participar nos projetos, mas passou a ser uma região que deliberadamente quis incluir nessa região a Universidade de Évora. A UTAD também passou a estar abrangida, e Viseu passou a estar aqui abrangida, e, portanto, infelizmente, o interior é maior do que supomos e, portanto, o interior no sentido de zonas menos desenvolvidas, e o salto é de que de 74 concelhos passamos a ter 111 concelhos abrangidos pelo programa Promove. Portanto, o salto é muito grande em 2022 sobre 2021, porque os projetos de ID mobilizadores aumentam mais de 60%. Os projetos piloto, em relação ao ano anterior, 2021, aumentam mais de 50%, e as ideias mais de 60%. Portanto, eu acho que são resultados muito animadores
e espero que tenhamos capacidade financeira. O nosso orçamento, o nosso da Fundação La Caixa, aumentou significativamente e estamos em diálogo com a FCT para ficar definido o que é que vai ser a ambição para este ano, porque irá depender, portanto, desse encontro de possibilidades de um lado e do outro, mas são resultados muito animadores, esta grande mudança que há e a mobilização que há, e que muito deve às instituições de ensino superior, aos politécnicos e às universidades, à ciência viva, que também tem, nesta região, também tem antenas muito importantes, e eu estou convencido que se alastrar como nódoa de azeite este esforço e de se, porventura, os sucessos que obtivermos serem um grande estímulo para novos projetos e atrair muitos recursos que, em vez de irem para o estrangeiro procurar muitos recursos humanos altamente qualificados, em vez de saírem, se tiverem estímulos adequados para financiar os seus projetos, e no plano fiscal temos que ter estímulos muito agressivos, com um IRS desprezível e com outros impostos muito baixos, porque é um instrumento fundamental para atrair população. Portanto, eu acho que as políticas públicas de promoção do interior deverão usar e convencer os responsáveis das finanças e o governo em si de que é muito importante para desenvolver o interior ter um quadro fiscal muito, muito agressivo, como vários tenham, portanto, defendido. E porque as receitas vão sempre aumentar, serão menores, mas vão sempre aumentar se nós tivermos mais iniciativa nestas regiões. E queria também expressar uma vez mais um grande reconhecimento pelo apoio que temos tido da FCT nesta área e antes desta área, e com isto termino, e antes desta área, no apoio à investigação na saúde, onde temos tido resultados fantásticos. Portanto, os concursos da Fundação são ibéricos, tudo o que tem a ver com bolsas de doutoramento, bolsas de pós-doutoramento, são concursos ibéricos, onde temos ficado relativamente bem, mas onde temos ficado melhor é na investigação na saúde, apoiada em bases clínicas, não nos peixinhos, nas moscas, mas não é mesmo a investigação apoiada em dados clínicos, como muito tem defendido também o Ministério da Ciência e a FCT, e onde nós estamos a conseguir ter posições muito acima da nossa relação com o potencial científico nesta área de Espanha, o que nos dá, o que é motivo de orgulho e de grande satisfação quanto à qualidade da investigação que se faz numa área que é vital para a nossa qualidade de vida. A ciência, e em particular a ciência ligada à saúde, é um elevador social poderosíssimo, porque vamos conseguir viver mais, viver melhor, viver com mais saúde. Portanto, na pessoa da Presidente, da professora Helena Pereira, eu queria agradecer muito esta colaboração, que tem dado, penso, muito bons resultados, e que em breve vamos começar a dar o impacto, qual foi o impacto efetivo e a sustentabilidade dos projetos que apoiamos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Artur Santos Silva. Fez de facto aqui um panorama muito, muito claro, histórico, do que tem sido a ação da Fundação La Caixa em prol da ciência, e não só, e também da correção de desigualdades sociais, que são muito importantes. Deixem-me, muito rapidamente, e são só 2 minutos, falar-vos só um pouco. O Dr. Artur Santos Silva já falou, mas de qualquer dos modos reiterar o porquê da FCT aparecer nestas parcerias.
Como sabem, a FCT, a sua missão é promover a ciência em Portugal o mais que pode. Promover em quantidade, em qualidade, em temáticas, e é isso que a FCT tem, ao longo dos seus 25 anos, feito, e com alguma imodéstia, eu diria que, de facto, temos tido bons resultados e que a ciência em Portugal teve um desenvolvimento nestes 25 anos absolutamente espantoso. Ora bem, o desenvolvimento da ciência passa muito, como sabemos todos, passa muito pelo seu financiamento. E no financiamento, o que é que podemos recorrer? E recorremos. É, obviamente, a Fundação, a FCT, é uma fundação pública, recorre, obviamente, ao Orçamento do Estado, é a sua principal fonte de financiamento é o Orçamento do Estado, recorre também a financiamentos europeus, via dos programas de regionais estruturais, também, obviamente, financiamento europeu por projetos centralizados e quer sempre colaborar com outras entidades de diferente tipo que possam ajudar a financiar a ciência. É este o objetivo. O objetivo da FCT é aumentar, das várias maneiras possíveis, aumentar o financiamento para a ciência, ou seja, para os cientistas, para as unidades e estruturas de investigação, etc. Ora bem, esta nossa parceria com a Fundação La Caixa começou, como o Dr. Artur Santos Silva disse, começou já há alguns anos, por iniciativa da Fundação La Caixa, que muito generosamente abriu o seu financiamento em investigação e desenvolvimento à Península Ibérica. De facto, as equipas portuguesas tiveram sucesso, foi na área, era e continua a ser, na área da saúde, e a partir de uma certa altura a FCT também participou no cofinanciamento das equipas portuguesas que participavam neste concurso. É um concurso muito competitivo, as taxas de sucesso são baixíssimas, bem mais baixas do que as dos concursos da FCT, tenho a dizer. Portugal tem tido um sucesso, enfim, eu diria bastante bom, e a FCT também contribui no financiamento das equipas portuguesas. Começou aí. E, como o Dr. Artur Santos Silva disse, a ideia alargou-se para uma componente inovadora nacional, já de cariz nacional, através do desenvolvimento social em zonas consideradas menos desenvolvidas, aquelas zonas do interior. E começaram primeiro numa fase de atividade social e rapidamente foi pensado que devia haver uma componente, como nós sabemos, importantíssima de geração de conhecimento, ou seja, de investigação nessa atuação. E, precisamente aí a FCT foi desafiada, foi um desafio mútuo, acho eu, não é? De contribuirmos para esse aumento de investigação sobre temas importantes para essas regiões e em que alavancávamos o financiamento, portanto, fazendo o matching funding das componentes de investigação e desenvolvimento. Pronto, e assim começámos e o Dr. Artur Santos Silva apresentou muito bem e muito claramente tudo o que fizemos até agora. É, de facto, um objetivo importante para a IFCT ter estas colaborações com outras entidades, neste caso da esfera privada, tipo fundacional, no caso da Fundação La Caixa, mas estaríamos abertos até a outros tipos de colaborações com empresas, com outras associações, etc. Portanto, o que queremos e o que a FCT quer é que seja desenvolvida, aumente a investigação, aumente o conhecimento, aumente a investigação em Portugal, aumente o conhecimento, seja também transferido o conhecimento e aplicado os frutos e os resultados dessa criação de conhecimento. Portanto, a avaliação de impacto de que o Dr. Artur Santos Silva falou na sua intervenção
é, sem dúvida, uma componente muito importante. Não sei se a Fundação La Caixa vai levar a FCT à ruína com este sucesso do programa Promove, não é? Porque, como estão a ver, aumentam as candidaturas, aumentam o interesse, os projetos são... Eu fiz parte, tenho feito parte do painel de avaliação destes projetos, são projetos bons, ficamos sempre com pena de não poder financiar mais, e de facto, quanto mais candidaturas e mais bons projetos há, mais nós queremos financiar. Infelizmente a FCT não tem um banco por trás, é essa a nossa pena, não é? E portanto vamos a ver de facto como conseguimos compaginar, como o Dr. Artur Santos Silva disse, compaginar este crescimento com as capacidades financeiras também de uma fundação pública como é a FCT. Ora bem, e sem mais delongas, vamos aqui ver de uma maneira muito breve, em estilo pitch, não é? Os projetos que selecionámos aqui para vos dar uma ideia dos temas que são tratados com esta iniciativa. Temas, como vos disse, que são relevantes para as regiões do interior, que são relevantes para os recursos naturais, que são relevantes para o património cultural, etc. Portanto, vamos começar com a Maria Teresa. Deixa-me só... Claro. A propósito da investigação em saúde, o primeiro concurso ibérico teve mais de 700 projetos candidatos. Foram só escolhidos um pouco mais de 20. Portanto, a seleção foi pesadíssima. E o que aconteceu com esta colaboração é de que os projetos excepcionais que estavam na shortlist final portugueses, que tiveram um investimento grande para serem elaborados, que depois houve custos elevadíssimos na avaliação, porque são peritos internacionais na área das 4 doenças que mais seriamente afetam o ser humano, que são peritos nessas áreas internacionais que avaliam as propostas. Não há nem portugueses nem espanhóis nesses painéis de avaliação. E, portanto, foi considerando isso que o Governo disse. Há um investimento grande que o nosso sistema científico fez. Há um investimento grande que foi feito na avaliação dos projetos. Então, se houver, por exemplo, dos 25, 5 portugueses, pois nós apoiaremos os 5 seguintes que sejam igualmente excepcionais e que estejam muito perto. E então, em vez de 25, são 30, e em vez de 5 escolhidos, são 10. Isto é, 10 em 30 é um terço, o que é uma relação que não temos, evidentemente, com a Espanha. Além disso, e só para concluir na colaboração, também temos na investigação da área social, que é uma investigação que conta com muito pouco financiamento, até internacional. Nós também temos concursos anuais que estamos com a FCT e os montantes em causa são bastante mais pequenos. Na investigação de saúde, em cada projeto é de 500 mil a 1 milhão que está em causa para cada projeto, mas na investigação social os valores, salvo erro, são 100 mil euros por projeto selecionado. E finalmente também a inovação. Temos também um acordo que permite projetos que, usando geração de conhecimento nossa, Portugal e Espanha, os convertam em valor económico através de criação de empresas altamente utilizadoras desse ID, também poderão ser consideradas neste concurso que também é ibérico. E desculpe só. Nada, fez muito bem. Ora bem, vamos então agora ouvir os projetos. Primeiro, a Maria Teresa Albuquerque, que nos vai falar da remediação de massas de água que são afetadas por drenagem de mina. Eu pedi a todos, nós temos que terminar impertrivelmente às 3h30. Eu, pelo menos, tenho que sair às 3h30, porque tenho outras funções. E, portanto, pedia-vos para os intervenientes fazerem, de facto, uma abordagem muito curta. Isto é, de facto, um destaque apenas dos seus projetos. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite para poder estar aqui e apresentar o nosso trabalho. O nosso, como a doutora referiu, refere-se a um projeto em que se pretende
desenvolver metodologias que permitam remediar massas de água afetadas por drenagem de mina, e é um projeto que envolve um consórcio entre o Instituto Politécnico de Castelo Branco, representado por mim, e pela Universidade de Évora, representada pela minha colega Rita Fonseca. A questão das drenagens das águas ácidas é um problema bastante importante e bastante grave em algumas partes do nosso território. Nós escolhemos como casos de estudo 2 exemplos, um na parte portuguesa, portanto na zona de Canal Caveira, e outro no sistema do Trimpancho, em Espanha. Aqui uma primeira fotografia com a nossa equipa, onde podem ver que está respeitada as questões de paridade de género, não é? E depois algumas imagens daquilo que é a realidade observada na zona, com alguns resultados preliminares que brevemente vou apresentar e que são realmente preocupantes. Em termos de objetivos e da metodologia adotada, basicamente aquilo que nós pretendemos é a avaliação, avaliar a eficácia dos geomateriais na retenção de elementos potencialmente tóxicos dos efluentes mineiros responsáveis pela contaminação do fluxo. Num segundo passo, a construção de um modelo espacial holístico baseado em técnicas de estatística multivariada espacial, de forma a podermos identificar, ou se quiserem, fazer uma cartografia onde possamos identificar clusters de alto impacto. Numa terceiro objetivo, testes à escala laboratorial, em que pretendemos o teste, utilizando vários geomateriais, para determinar qual a capacidade de retenção para os diferentes metais. As águas foram então amostradas em 2 sistemas hídricos diferentes, os 2 dentro da faixa piritosa ibérica, embora um deles numa região transfronteiriça, Alentejo e Andaluzia, aliás os 2, não é? Mas um deles na parte portuguesa, da mina de Canal Caveira, e o sistema mineiro do Rio Trimpancho, já em Espanha. O potencial de retenção dos geomateriais para diferentes metais com concentrações críticas e a identificação dos mais adequados para a recuperação de sistemas de água degradados, considerando diferentes contextos mineiros e alterações climáticas, é depois testado para podermos ter uma melhor compreensão de uma solução natural e de baixo custo para a reabilitação destas massas de água. As atividades, uma breve descrição daquilo que já foi feito. Portanto, este projeto começou em outubro do ano passado, houve aqui algum atraso no primeiro pagamento da primeira tranche. Há depois também aqui uma questão muito sensível, que é a questão destes trabalhos estarem incluídos dentro daquilo que é o ano hidrológico, e nós temos tido um ano hidrológico perfeitamente anómalo. E, na verdade, conseguimos fazer a nossa primeira campanha de campo em fevereiro, onde supostamente iríamos recolher amostras para testar o comportamento das massas de água durante a estação úmida, e, na verdade, aquilo que nós neste momento temos é uma estação de inverno, mas seca e quente. Portanto, neste momento estamos a repensar as próximas campanhas de campo, nomeadamente vamos ter que, se calhar, ter uma campanha úmida, eventualmente no próximo ano hidrológico. Portanto, a nossa ideia inicial era conseguir fazer uma caracterização hídrica dentro do mesmo ano hidrológico, mas não está a ser muito fácil caracterizar a estação úmida, porque ela ainda não existiu, ainda não veio. Então, naquilo que nós fizemos, então, como disse, foram 2 campanhas de amostragem, uma em cada um dos locais, onde recolhemos amostras de águas e de sedimentos. Nesta primeira campanha de amostragem, nos 2 casos de estudo, que ocorreram durante o mês de fevereiro de 22, também foram recolhidos materiais em suspensão, especialmente precipitados do tipo produto ocre, que estão muito associados, de facto, às atividades mineiras características da faixa piritosa. As análises das amostras de água e sedimentos foram já finalizadas e já agora também mostrar aqui, por exemplo, para a mina de Canal Caveira, aquilo que foi o nosso plano de amostragem. Conseguem ver do vosso lado direito a quadrícula, no interior do qual recolhemos águas e sedimentos, a azul águas e a amarelo águas e sedimentos.
E vêem também a escombreira enorme a céu aberto que ainda permanece numa mina que finalizou ou fechou a sua atividade há mais de 40 anos, não? Há mais de 40 anos. Aqui o outro exemplo, o sistema mineiro do Trimpancho. É uma experiência extraordinária ter conseguido ir lá, embora seja um pouco assustador, porque nós caminhamos pelo leito do rio que está completamente seco, portanto, estas pequenas poças de água muito ocre, como podem observar, isto é no leito do rio. Como resultados preliminares, as primeiras análises, estes quadros que apresento aqui, tanto para Canal Caveira como para Trimpancho, não vamos analisar em detalhe, são os resultados recolhidos in situ, mas se olharmos agora para este slide, e são referentes ao primeiro caso, à área mineira de Canal Caveira, onde não sei se acho que se consegue perceber bem que temos aqui problemas bastante graves. Portanto, se nós olharmos ali para o primeiro gráfico que se refere ao mercúrio, se não estou em erro, nós temos em vários pontos os valores francamente acima daquilo que é considerado o limite de muito contaminado, e vários que estão acima de contaminado. Também para o arsénio não é tão grave, mas temos vários pontos acima daquilo que já é considerado contaminação. A mesma coisa para depois o zinco e o chumbo, também no caso do chumbo, com muitos pontos acima daquilo que é considerado já muito contaminado. Ou seja, pontos onde claramente vai ter que existir medidas de mitigação. As atividades a desenvolver e os resultados previstos até ao final deste projeto passam num primeiro ponto a avaliação do grau de contaminação, da drenagem e da qualidade das águas, de massas de água dos dois sistemas hídricos influenciados pela atividade mineira, tomados, obviamente, como casos de estudo, e definição do modelo de dispersão espaciotemporal dos contaminantes. É importante dizer que estes dois sistemas localizam-se na faixa piritosa, que é uma faixa onde existem muitas outras mineralizações. Portanto, este modelo é um modelo, e o próprio programa indica piloto, mas é de facto algo que esperamos possa vir a ser depois extensível a muitas outras realidades na mesma área. Segundo, a avaliação do efeito das alterações climáticas no comportamento desses elementos metálicos. Terceiro, a avaliação do impacto transfronteiriço de uma área mineira localizada num rio Trimpancho, na província espanhola do Elva, sobre um afluente que corre no sul de Portugal, que é o rio Chança. Este é um problema que também Portugal tem sempre que ter muita atenção, que é o facto de termos uma realidade hídrica em muitas situações partilhada com a Espanha, e obviamente que a cooperação entre os dois países é fundamental. 4. Conhecimento sobre o potencial de retenção de diversos geomateriais relativamente a diferentes elementos metálicos em concentrações críticas. Identificação, então, dos geomateriais mais adequados para a recuperação destes sistemas hídricos correspondentes a diferentes contextos mineiros. Construção do modelo conceptual holístico para a identificação de clusters de contaminação por elementos metálicos nas duas áreas mineiras, com características distintas, visando, obviamente, uma gestão sustentável dos recursos hídricos em diferentes cenários de alteração climática a curto, médio e longo prazo. Avaliação da aplicação destes geomateriais, estes materiais naturais, mais adequados a cada contexto mineiro, quer em minas abandonadas, quer em minas ainda em atividade, de forma a podermos contribuir para uma otimização e gestão mais eficiente destes recursos hídricos e a sua extensão para outras áreas mineiras similares. Finalmente, a indicação sobre a viabilidade de reutilização dos elementos com maior valor económico absorvidos nos geomateriais. E isto é a segunda parte da questão, ou se quiserem, subproduto do trabalho. Até que ponto será possível depois reabilitar aquilo que são os concentrados absorvidos nos geomateriais. A sua possível reutilização terá um interesse estratégico no conceito, obviamente, da economia circular, o qual assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. E muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Teresa, por esta apresentação tão interessante e por um tema tão importante.
Chamo agora a Marta Cortegano, que nos vai falar de pastagens regenerativas. Peço-lhe também rapidez. O género aqui domina. Domina na ciência, é verdade. Tirando algumas áreas. Bom, antes de mais, agradecer o convite para aqui estar e cumprimentar todos os participantes. Eu vou apresentar um projeto que é um projeto com uma metodologia participada entre um conjunto de atores. Estou à espera. Okay. Acho que não tenho que fazer nada, não é? Aguardo só aqui que me deem a entrada da apresentação, por favor. Nós, como temos muito pouco tempo, eu não sei, não está cá a apresentação, foi colocada, mas não está aqui. Eu não sei se querem trocar e passar a ordem para a terceira pessoa, para não perdermos tempo, uma vez que o formato é pitch e não está aqui. Muito bem. Então passamos, se concordarem, ao Diogo Alagador, que nos vai falar de sistemas biossocio-económicos em territórios inteligentes. É isto? É, mais ou menos. Também temos a ter problemas. Então é um problema generalizado? Ok, já está. Ok. Já está. Pronto, antes de mais agradeço à organização e também à geral do Encontro Ciência e também aqui à organização desta sessão em particular. O meu nome é Diogo, sou da Universidade de Évora e sou o coordenador científico deste projeto piloto que arrancou em outubro de 2021 e que se centra essencialmente e que de certa forma integra um conjunto de outras entidades, para além da Universidade de Évora, em representação eminentemente na parte ativa com o Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, o MED. Faz parte também uma empresa, a Agro Insider, faz parte a EDIA, o município de Reguengos de Monsaraz, a Herdade do Esperão e uma empresa de consultoria ambiental espanhola, a Ambienta. Pronto, o projeto integra essencialmente e desenvolve-se sobre o conceito geral da sustentabilidade. Sustentabilidade, de certa forma, definida como uma relação sã entre as dimensões ecológicas, dimensões ambientais, no sentido lato, ou ecossistemas, como queiram, e também uma dimensão humana. Portanto, a ideia é reconciliar estas três visões que muitas vezes são vistas como conflituantes, mas em que há oportunidades de reconciliação. Este conceito geral é a pedra basilar do Pacto Verde, basicamente o Pacto Verde, a estratégia europeia para os próximos anos, e que visa essencialmente o desenvolvimento de políticas integradas e coerentes no âmbito da sustentabilidade, e no caso em particular deste projeto, focar-se-á essencialmente numa abordagem alicerçada em contextos de produção agrícola, portanto também integra questões relacionadas com a nova PAC, portanto a nova Política Agrícola Comum, para o período de 2023 a 2027. Integra também uma questão relacionada com a biodiversidade, e que está integrada na Estratégia Europeia para a Biodiversidade, e também integra uma estratégia de mitigação às alterações climáticas, portanto, basicamente também se centra numa política de transição climática, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Portanto, os objetivos do projeto é desenvolver um sistema de referência
basicamente para desenvolver uma estratégia otimizada de desenvolvimento sustentável, a potenciação das políticas europeias, como eu disse, e também nacionais, para o desenvolvimento sustentado, no caso de uma zona economicamente pauperada, como iremos ver, identificação de oportunidades para a gestão sustentável do território, otimização do uso do solo do território numa ótica de sustentabilidade e a disponibilização online e gratuita, obviamente, de uma ferramenta analítica para suporte a tomadas de decisão, essencialmente a nível do ordenamento do território. Portanto, a área de estudo é bastante vasta, centra-se essencialmente em três grandes distritos, mas depois temos zonas piloto, que se localizam essencialmente a leste de Reguengos de Monsaraz e ali na região de Beja. No entanto, toda a caracterização deste projeto desenvolve-se para os três distritos ali representados. E depois aqui do lado direito podemos ver essencialmente que existe uma grande oportunidade para a reconciliação destas três vertentes, ecológica, ecossistémica e ambiental, uma vez que existe o conceito de REN, já há muitos anos em Portugal, e que são essencialmente áreas em que se tenta, de certa forma, fazer a integração destes conceitos. E, portanto, isto é a distribuição da REN em Portugal, existe muito espaço ainda para a atuação, de um ponto de vista racional e de otimização de uma abordagem multidimensional. E a ideia é potenciar estas regiões do aproveitamento do capital natural que advém dos serviços de ecossistemas e, essencialmente, o bom funcionamento de ecossistemas nestas regiões e que, por assim dizer, se pode traduzir em dinheiro, quer do ponto de que pode ser integrado em cadeias de valor, de certa forma, convencionais, e, por outro lado, também, muitas vezes, em bens comuns e que, de certa forma, muitas vezes carecem de subsídio estatal para o seu bom proveito. Isto é, rapidamente, uma caracterização da região de estudo do ponto de vista faunístico, do ponto de vista florístico e do ponto de vista paisagístico, em que abundam, essencialmente, paisagens de montado, mas também existem muitos amendoais, existem vinhas, existem eucaliptais, existem pinhais, existe uma grande diversidade de usos do solo, como aqui está representado. Depois, essa diversidade de usos do solo irá ser comparada, comparada entre as zonas piloto e zonas de Rede Natura 2000 que se localizam próximo. De certa forma, verifica-se que nas zonas piloto existe uma menor diversidade de usos do solo e a ideia é aumentar a diversidade de usos do solo, integrando isto num sistema analítico que se pode, de certa forma, resumir desta forma, a partir de políticas europeias e nacionais, desenvolver cenários de futuro que se podem, de certa forma, traduzir em orçamentos disponibilizados para as diferentes linhas de desenvolvimento deste projeto, que depois traduzem em determinadas políticas de uso do solo, que têm um impacto a nível da biodiversidade, da socioeconomia e a nível de serviços e ecossistemas, em particular para a qualidade da água, a qualidade do solo e também para a retenção do carbono, aqui nesta perspectiva de mitigação das alterações climáticas. Depois, tudo isto será desenvolvido numa abordagem multicritério, de otimização multicritério, em que, de uma forma relativamente simples e resumida, temos ali duas vertentes, uma vertente mais ecológica e uma vertente mais económica, e a ideia é ponderar estas diferentes vertentes, tentando identificar soluções, que neste caso são políticas e estratégicas para o uso do solo, que são de cariz mais ecológico ou mais económico, por assim dizer, ponderando as duas diferentes dimensões em vários sentidos, integrando depois também o cariz do ponto de vista dos serviços de ecossistemas. Portanto, a ideia é ter uma banda de soluções ótimas de gestão do solo. E a ideia é depois desenvolver isto, de certa forma, numa aplicação, um software disponibilizado online e que nos permite, de certa forma, encontrar as soluções optimizadas e depois, a nível das diferentes escalas, em que a gente poderá, de certa forma, verificar até que ponto uma opção própria a nível da gestão do seu próprio território, do território que, de certa forma, domina, poderá ter a nível do desempenho das diferentes dimensões que este projeto se pretende, de certa forma, albergar, qual é o impacto nestas diferentes dimensões, comparando essencialmente com uma solução ótima. Pronto, basicamente era isto que eu tinha para dizer por agora e obrigado. Obrigada. Passamos a... Já pode ser assim? A Marta?
portanto, vamos agora falar das pastagens generativas. Vamos tentar outra vez. É assim, isto está centralizado, não está lá a minha apresentação e eu vou tentar pô-la aqui diretamente. Ora, eu vou... Não, é a minha pena. Assim, tá? Ok, agora sim. Então, muito obrigada e peço desculpa por esta dificuldade. Então, este projeto que vimos aqui apresentar é um projeto que resulta de um consórcio, localiza-se no Baixo Alentejo e é liderado pela ESDIM. Só um pouco para conhecerem quem nós aqui somos, a maior parte das instituições que estão aqui são entidades ligadas à ciência. Neste caso, nós somos uma organização ligada ao desenvolvimento local, já bastante antiga, existimos desde 89, e deixo aqui uma frase do nosso fundador que diz que a ESDIM nunca foi, nem quer ser uma organização de continuidade, mas sim uma organização de permanente inquietação e renovação das suas propostas, naquilo que faz e naquilo que desafia os outros a fazer. E foi por isso mesmo que desafiámos o território perante algumas das dificuldades que nós sentimos. Nós estamos num contexto em que temos a questão climática que a sentimos fortemente no território. As pessoas conhecem o Baixo Alentejo muitas vezes pelas questões do Alqueva, mas a verdade é que o Baixo Alentejo tem um conjunto de municípios sem regadio, sem água, sem acesso à água. Tem municípios que estão já considerados climaticamente como semiárido e a desertificação é galopante no nosso território. Temos a questão do despovoamento e do envelhecimento, temos o problema das migrações, não só associado a quem sai, mas também agora às questões com as novas pessoas que vêm também para o território e que têm tido também problemas sociais, as questões de acessibilidade e conectividade, e a verdade é que o acesso ao conhecimento e principalmente à inovação nem sempre é fácil. E por isso sentimos esta necessidade também de desafiar os atores locais, mas também os atores regionais e nacionais para que trabalhem connosco no acesso à inovação. Porquê? Qual é o problema que estamos aqui neste caso a tratar? De facto, a escassez de água, a erosão dos solos, a diminuição da produtividade e a redução da biodiversidade são problemas críticos do Mediterrâneo, mas no Baixo Alentejo, nomeadamente nestas áreas de sequeiro, em que domina a pecuária extensiva com a utilização do solo, verificamos que temos secas cada vez mais prolongadas, o acesso à água para os animais é escasso, as sementeiras têm dificuldade em vingar, a degradação do ecossistema, ou seja, a desertificação, acentua-se num ciclo vicioso e a produtividade é cada vez menor. E por isso mesmo nós vimos todos os anos, sem falha, no telejornal, as notícias com os agricultores daquela região a pedirem medidas excepcionais. E a nossa questão é, vamos continuar a pedir medidas excepcionais ou alteramos as práticas? Ou tentamos, pelo menos, fazer alguma coisa diferente? É isso que estamos a tentar fazer no território, que é promover esta adaptação climática, mas principalmente a regeneração, através de técnicas de agricultura regenerativa. Que técnicas estamos a falar? No caso, são principalmente duas técnicas em estudo, o uso do Keyline Design, que é uma técnica de desenho da paisagem que maximiza a retenção e infiltração da água, e em que o desenho é construído a partir do que são chamadas linhas de chave, que neste caso, em vez de ser curvas de nível, são curvas de desnível a partir dos principais pontos de retenção de água. Mas também observamos e estudamos como funciona a questão do maneio holístico e aqui principalmente a partir da planificação dos movimentos do gado para tempos curtos e de tempo de repouso adequados e suficientes para impulsionar aquilo que são as funções básicas do ecossistema. O consórcio é um consórcio, nós temos um modelo de governança com um consórcio alargado, portanto, deste projeto fazem parte a ESDIM e 3 municípios da zona de intervenção, Castro Verde, Mértola e Ourique, e também o CIBIO, o Laboratório Associado da Universidade do Porto. Mas depois temos como parceiros todas as associações de agricultores locais e a Associação de Agricultura Regenerativa Ibérica, e na equipa técnica contamos, para além de ESDIM, a equipa de investigação do CIBIO e do TUADAPT, temos a cooperativa Minga na equipa de facilitação, a Terra Crua Design e a Associação de Agricultura Regenerativa Ibérica. Temos o apoio fundamental para que este projeto pudesse acontecer da Fundação La Caixa BPI, mas fomos também à procura e não nos quisemos restringir ao financiamento máximo que tínhamos neste projeto. E por isso quisemos avançar e fomos procurar fundações internacionais que nos pudessem ajudar neste desígnio, nomeadamente a Fundação Soil Alliance, a Fundação de Ritos Milênio, e contamos também com o financiamento dos municípios, que além do financiamento monetário,
um dos municípios, o município de Mértola, adquiriu um dos equipamentos absolutamente essencial para se conseguir fazer este trabalho, que é o Arad Yeoman, que existia na Austrália, mas conseguimos arranjar em Espanha, e é essencial nesta fase, porque era muito caro para os agricultores adquirirem este equipamento. Temos também um conselho consultivo, onde está a Soil Alliance, o ALEHAB, que é a rede ibérica do Savory Institute, e peritos de diversas instituições nacionais e internacionais. Os Work Packages, o trabalho que nós estamos a fazer, como disse, este projeto é baseado numa metodologia muito participativa e de investigação à ação, ou seja, somos nós em conjunto, as entidades de desenvolvimento local, os técnicos do município, os investigadores, mas principalmente os agricultores, que vão em conjunto investigar. Por isso temos uma comunidade prática de agricultura regenerativa, que depois passou de uma comunidade prática para 2 grupos. O grupo de investigação, que são cerca de 40 pessoas, entre mais de 50% são agricultores, os outros são técnicos e investigadores, e a comunidade prática alargada, que são mais 30 agricultores que também querem receber os resultados deste projeto. Temos a capacitação dos stakeholders, com diversas formações, quase sempre com peritos de Espanha, ao nível do Keyline. Tivemos uma formação inicial, uma formação mais avançada, de agricultura regenerativa, de manejo holístico, estamos constantemente a fazer estas formações, mas depois temos 3 herdades piloto, 3 herdades onde vamos aplicar o conceito do Keyline e vai ser depois monitorizado ao nível do teor de água do solo, matéria orgânica, biomassa das pastagens e indicadores de biodiversidade. E, por fim, um conjunto também muito importante aqui de atividades de disseminação e advocacy relativamente a este projeto. Temos aqui algumas das atividades em desenvolvimento, nós já fizemos o lançamento do projeto, o kick-off, que foi juntar os agricultores e, no fundo, perguntar-lhes o que é que eles conheciam, o que não conheciam e quais são todas as dúvidas que queriam ver levantadas. Isto foi perguntado não só aos agricultores, mas aos investigadores, o que é que queremos descobrir. E estas perguntas estão todas no blog do projeto e, conforme o projeto vai decorrendo, nós vamos respondendo. Vamos nós, os técnicos, compilando a informação, mas os agricultores podem colaborar e os investigadores vão revendo também. Temos um conjunto de visitas de campo, essas visitas são a agricultores que já praticam estas práticas durante algum tempo. Fazemos sempre uma entrevista que está em direto, que depois está transmitida num podcast, para que, antes de nós irmos às visitas, os agricultores saibam que vão ver. E assim partimos do conhecimento nivelado, ou seja, não aparecem pessoas que nunca ouviram falar de determinada técnica e voltamos tudo atrás outra vez. Uma vez que são muitos agricultores, eles têm acesso às entrevistas, primeiro ouvem as entrevistas, depois vamos fazer as visitas. Temos depois este Work Package, então, da implementação dos pilotos, ou seja, o sonhar a paisagem, mas depois também passar para a sua implementação. Foi feito o design Keyline para 3 explorações e uma delas foi já implementado, o Keyline, em cerca de 30 hectares. Estamos numa fase em que temos apenas os resultados preliminares da monitorização, mas além de monitorizarmos a parcela que já instalámos, as outras 2 serão instaladas agora na próxima época, já não há condições climatéricas neste momento para o fazer, mas a equipa decidiu que iríamos fazer uma outra monitorização, que era procurar uma herdade com histórico da aplicação destas técnicas, porque concluímos que obviamente não seria no horizonte deste projeto que teríamos alguns resultados válidos, e por isso fomos procurar uma herdade com histórico, no caso a herdade das vizinhas, com condições semelhantes, onde fomos analisar. Os resultados preliminares, que são tirados pelo TUADAPT, a equipa de David Avelar e o Florian Ulm, mostram-nos que temos resultados preliminares para a umidade do solo e para a vegetação extremamente interessantes. Ou seja, nos 3 anos seguintes à aplicação do Keyline, houve um aumento significativo, nomeadamente nas estações mais secas, ou seja, quando nós precisamos de água, aquela altura em que os agricultores aparecem a chorar que não têm água nem alimento para os animais, conseguiu-se reter água e a produtividade era maior, e isto durante 3 anos consecutivos. Contudo, devo também dizer que ainda não tenho este relatório, mas os resultados preliminares da vegetação, ao nível da componente florística, dizem-nos que há menor diversidade. Eu ainda não tenho acesso a estes resultados, mas esta é a parte menos feliz para já. Então, o ponto de situação, eu já não vou repetir, porque já vos disse aquilo que já fomos dizendo, mas, além dos resultados, eu acho que o impacto é importante. Não só falar exatamente o que é que fizemos, mas qual é o impacto que está a ter no território, porque isso é o mais importante para nós. A adesão dos agricultores e entidades locais é muito acima das expectativas. Nós começámos este projeto com 3 agricultores interessados e, como eu vos disse há pouco, nós neste momento temos cerca de 50 agricultores que colaboram ativamente e participam nas ações do projeto.
os constrangimentos de contexto internacional, neste caso, não limitam. Ou seja, as questões do Covid, a questão da guerra, na verdade, até são um fator potenciador, não é? Porque quando nós visitamos um dos agricultores e os outros agricultores lhe perguntam qual é o impacto, e ele responde, bom, ao nível de fertilizantes, 0. Eu não fertilizo, portanto, eu faço isto através do maneio do meu gado, portanto, 0. Não tive qualquer impacto. Ao nível de energia, 0. Eu não faço sementeiras anuais e, portanto, não tive aqui nenhum impacto. Ao nível das correções, 0, porque eu não as faço. Ao nível do preço da carne, está mais caro, portanto, ótimo para mim. E isso atraiu os outros agricultores, não é? Porque, de facto, ficaram a pensar que, se calhar, em vez de olharem sempre para o pacote tecnológico habitual, devemos olhar realmente para o solo, para como gerimos o ecossistema e pensar se as soluções da ciência não vêm também através desta resposta tecnológica e não só daquela que eles estão habituados a conhecer. Principalmente, a nível de impacto, falo aqui da parceria comprometida com o processo. Não ponho isto aqui por acaso. Todos fazem mais do que o previsto e o financiado. Eu posso dizer com toda a franqueza que este é o projeto mais fácil de coordenar que eu tive em toda a vida. Porque os técnicos fazem muito mais do que lhes é pedido, os investigadores fazem mais do que lhes é pedido e os agricultores não precisamos de andar atrás deles porque são eles que sentem a necessidade de participar. E quando assim é, as coisas correm bem. Os resultados são promissores ao nível da produtividade e retenção de água, mas, como vos disse, ao nível da biodiversidade, para já não. Novas articulações também foram feitas e muito importante esta articulação com o EIT Food, que é um grande consórcio europeu que trabalha os desafios da alimentação e, por via deste consórcio, foi já feito em Eurique um curso de agricultura regenerativa, vai ser feito daqui a 2 semanas um de viticultura regenerativa em Beja e depois outro em Portel relativamente ao montado, ou seja, a questão da agricultura regenerativa vir para cima da mesa também através das instituições europeias com quem nos estamos a articular. E, por último, o facto do modelo de funcionamento e financiamento ser inovador, proativo e não se limita pela escassez de recursos. Nós atirámos, como a Fundação La Caixa bem sabe, nós atirámos para a frente com este projeto sem ter a mínima certeza do cofinanciamento e com um valor proposto muito acima do valor que poderíamos receber e, de facto, fomos atrás dos recursos e os recursos apareceram com alguma facilidade. Expectativas. Nós sabemos que os processos de formação do solo e de... Vou acabar, é o último. E de reequilíbrio do ciclo hidrológico não se alcançam no curto prazo e, por isso, o que nós estamos a estabelecer é uma parceria de longo prazo que precisa de estudar durante muitos anos. O facto de atrair outros empreendedores agrícolas e outras iniciativas que querem trabalhar em desenvolvimento regenerativo e o facto de ser um ativador de processo, ou seja, este projeto quer ser um catalisador da mudança, uma inspiração para a transição. Obrigada. Ora bem, temos agora a Patrícia Cordeiro, que nos vai falar de uma viagem de 7.000 anos sobre as escarpas da Serra de Passos. Eu pedi à Ana Quartim, que eu daqui a 5 minutos tenho que sair e a Ana Quartim vai me substituir. Pode ser? Ficam a faltar 2, portanto, aqui a Catarina Milho e o Gonçalo Rodrigues. Ele depois tu no auditório 1. Portanto, esta é esta. Patrícia é esta. Não estou a ouvir a minha apresentação aqui também, é de certeza E esta. Gonçalo Rodrigues. Esta pasta me deveria estar. Ah, não. 6. Ok, é esta. É. Não, tipo Patrícia Cordeiro. Ora então, boa tarde a todos. Eu venho aqui em representação do MOR, Montanhas de Investigação, um laboratório colaborativo que está sediado em Bragança, no Brigante Ecoparque. E o projeto que me traz aqui é o Escarparte, um projeto que tem este nome bonito e apelativo, Sentir as Carpas da Serra de Santa Comba, uma viagem de 7.000 anos. O Escarparte é um projeto com um consórcio formado pelo Laboratório Colaborativo, pelo Grupo de Património, Turismo e Bem-Estar, o município de Mirandela, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o Grupo de Dias Octopétala e tem a colaboração da doutoranda, de uma doutoranda também da FUP.
É importante contextualizar a história deste projeto, e o que nos leva a este projeto é uma relação muito bonita entre uma arqueóloga transmontana, a professora Maria de Jesus Seixas, e as carpas da Serra de Santa Comba e da Serra de Passos. A professora Maria de Jesus Seixas começou o seu trabalho nos estudos arqueológicos em 1987 e, portanto, desenvolveu durante este período uma série de trabalhos arqueológicos. Foram muito importantes os apoios que foi recebendo ao longo do tempo do próprio município de Mirandela e, sobretudo, da população local. No entorno da Serra de Passos existem 3 freguesias, uma muito particular que é a freguesia de Passos, em que a população é há muito tempo muito ligada a este património arqueológico e participou sempre nos estudos arqueológicos durante as escavações que a professora ao longo destas 3 décadas foi fazendo. Este é um sítio com uma localização geográfica extraordinária, não é? Tem este monte-ilha sobre as bacias baixas de Mirandela, e ali estão situados uma série de abrigos onde se encontram aquilo que a professora Maria de Jesus Seixas chama de a maior concentração de pintura esquemática da pré-história recente em Portugal. Então, que o património arqueológico na Serra encontramos uma série de achados cerâmicos, pinturas rupestres, também sementes, porque é também um sítio que teve uma importância de cultivo cerealífero muito importante. E os objetivos do projeto do Escarpar, tendo em conta todo este histórico de relação com o património das localidades e da arqueóloga professora Maria de Jesus Seixas, teve como objetivo, ao juntar aqui o laboratório colaborativo, o município e a Faculdade de Letras da Universidade do Porto e esta empresa de prospecção arqueológica, que é a DRIAS, adequar um percurso, ou criar um percurso para visita turística das pinturas rupestres, prosseguir com os trabalhos arqueológicos, juntando aqui o levantamento com modelização 3D multiespectral e criar para esse percurso pedestre, ou para esses potenciais percursos pedestres, uma solução digital inovadora, uma aplicação. Este é o cronograma do projeto e das suas atividades. Não vamos explorar muito estas, ou pelo menos não na sua totalidade. Vamos vendo assim, por imagens, alguns exemplos do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde que ele teve início no ano passado, após a sua aprovação, e também a ligação que vai tendo de umas tarefas para as outras. Ou seja, os trabalhos arqueológicos são fundamentais para o mapeamento, para o estudo do processamento dos materiais e depois para o levantamento digital 3D multiespectral, que tem vindo a ser feito. Este projeto inclui, como seu objetivo, algumas ações de sensibilização e de educação patrimonial, e têm sido feitas algumas sessões com as juntas de freguesia, mas tem como objetivo também fazer com as escolas, visitas escolares e também com alguns frequentadores da Serra que de vez em quando colocam este património em risco, como alguns praticantes de escalada e de geocaching. É por isso também o objetivo do projeto vir a desenvolver um plano de mitigação para prevenir a destruição deste património arqueológico fruto deste tipo de atividade. Estamos aí na última fase do projeto. Será desenhada então a digitalização desta visita e ela vai ser baseada na utilização da tecnologia Beacon, que nos permitirá, com a aplicação, depois aceder a uma série de conteúdos com realidade aumentada, com fotogrametria e outros conteúdos que servirão de apoio a que as pessoas que visitam aquele lugar possam ver a olho nu ou com mais facilidade as pinturas rupestres e outros dos achados arqueológicos, sem pôr em causa a sua degradação.
Os desafios deste projeto são precisamente, e tem sido muito debatida esta questão, do o que é que se mostra realmente, ou o que é que se pode mostrar realmente. É um património riquíssimo, que queremos muito valorizar, que pode potenciar muito o turismo e a dinâmica do território, mas ao mesmo tempo existe aqui um diálogo constante de que forma preservamos ao mostrar e ao expor, sem que se provoque ainda mais destruição deste património. E, tal como já foi dito aqui, neste momento estamos a debater também o futuro do projeto e de novas iniciativas que promovam o seu financiamento, porque é um espaço muito grande, que necessita de um investimento muito grande para se continuar a estudar, quer do ponto de vista arqueológico, quer da sua valorização, e estes são os nossos desafios a curto, médio prazo: encontrar novas fontes de financiamento para prolongar o projeto e encontrar soluções para a sua preservação ao mesmo tempo que é trazermos a público, não é? A atratividade deste local, como podem imaginar, é muito grande. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Vou agora chamar o outro projeto mobilizador, o primeiro, a Aquavitae, com a oradora Catarina Milho. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui presente. Eu venho apresentar o projeto Aquavitae, que tem como lema a água termal como fonte de vida e saúde. Introduzindo um bocadinho este projeto, nós sabíamos que o termalismo é uma atividade com um impacto bastante significativo, nomeadamente na melhoria das condições de saúde e bem-estar da população em geral, sendo bastante dinamizador do turismo e do desenvolvimento regional, especialmente em territórios de baixa densidade populacional e empresarial. No entanto, existem ainda bastantes lacunas técnico-científicas e médico-hidrológicas na demonstração dos efeitos terapêuticos causados pelos tratamentos terapêuticos e preventivos dos tratamentos das águas termais. Para além disso, sabe-se que estas águas apresentam um elevado potencial de utilização como matéria-prima, nomeadamente na indústria cosmética, na indústria alimentar, bem como na produção de geotermia. Portanto, os principais objetivos deste projeto são validar potenciais novos efeitos terapêuticos das águas termais, bem como os potenciais impactos na saúde pública, desenvolver bebidas e alimentos funcionais tendo por base a água termal, desenvolver produtos cosméticos sustentáveis de base termal e ao mesmo tempo associados com compostos naturais, muito provavelmente endógenos, estudar os recursos hidrominerais e geotérmicos de Trás-os-Montes e, no final deste projeto, temos como objetivo transferir o conhecimento e a tecnologia gerados para a comunidade. A equipa que faz parte deste projeto é, portanto, o Centro de Investigação de Montanha, o CIMO, pertencente ao IPB, o CEDRI, que também pertence ao Instituto Politécnico de Bragança, o Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia, o Aquavalor, de onde eu venho, e estamos sediados em Chaves, a Universidade da Beira Interior, a empresa Terra, Ambiente e Recursos Hidrogeológicos, a TAR, e ainda a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O plano de trabalho deste projeto encontra-se dividido em 5 grandes linhas de ação, em que cada uma delas é liderada por uma identidade específica. A linha de ação 1, nós pretendemos estudar os efeitos terapêuticos da água termal. Na 2, o possível desenvolvimento de alimentos funcionais e terapêuticos de base termal. Na linha de ação 3, pretendemos desenvolver cosméticos sustentáveis à base de água termal e na linha de ação 4, pretende estudar a sustentabilidade dos recursos hidrominerais e geotérmicos de Trás-os-Montes.
Este slide mostra apenas o plano de investimento deste projeto, em que temos um orçamento global de 787 mil euros, em que este orçamento foi dividido pelas entidades, consoante o número de atividades desenvolvido por cada uma destas entidades. Já temos alguns resultados preliminares. Neste momento, em relação à linha de ação 1, em que queremos estudar os efeitos terapêuticos da água termal, verificámos a atividade antimicrobiana e antibiofilme da água termal de Chaves, em associação com plantas endógenas, nomeadamente a Matricária recutita, que nós conhecemos como camomila. Sabemos que a nossa cavidade oral é populada por uma série de micro-organismos e micro-organismos patogénicos, alguns patogénicos e outros benéficos à saúde oral. No caso do Streptococcus mutans, é uma bactéria que é o principal agente etiológico das cáries dentárias, e a Candida albicans, que participa na formação de biofilmes cariogénicos. Por outro lado, temos micro-organismos que estão intimamente relacionados com a boa saúde oral, nomeadamente o Lactobacillus casei, o Plantarum e o Reuteri. Sabemos também que estes micro-organismos têm a capacidade de limitar o crescimento de Streptococcus mutans e Candida albicans. E é aqui que entram os produtos naturais. Sabe-se que os produtos naturais têm um elevado potencial terapêutico, apresentando baixos níveis de toxicidade e raramente apresentam efeitos secundários. Por isso, escolhemos a Matricária recutita, que é uma planta endógena de Trás-os-Montes, que apresenta um elevado número de compostos fenólicos com atividade anti-inflamatória, antimicrobiana, entre outras, e que atualmente é incorporada em diversos produtos de higiene oral. Utilizamos também a água termal, endógena da zona de Chaves, que apresenta propriedades físico-químicas que têm resultados favoráveis à saúde. São utilizadas, por exemplo, na prevenção e tratamento de patologias dermatológicas, reumatológicas, entre outras. E é também utilizada em produtos de higiene oral. E o que nós verificámos foi que conseguimos obter uma mistura promissora entre extratos de Matricária recutita e os sais minerais obtidos a partir da água termal. E esta mistura permitiu-nos fazer o controle do crescimento de micro-organismos cariogénicos, interferindo de forma pouco significativa com os micro-organismos associados à saúde oral. Para além disso, esta mistura permitiu-nos igualmente a inibição e a redução de biofilmes de micro-organismos cariogénicos, que são responsáveis pelo aparecimento das cáries, e mais uma vez interferindo de forma pouco significativa nos biofilmes dos micro-organismos associados à saúde oral. Portanto, esta mistura nós pretendemos então aplicá-la a futuras formulações de elixires e pastas dentífricas. Este slide é um bocadinho pesado. Em relação à linha de ação 2, neste momento estamos no desenvolvimento de um produto inovador na área da panificação, utilizando a água mineral natural engarrafada e água das termas de Chaves. Produziram-se 2 tipos de pão, pão biju e pão chapata, e foram caracterizados em relação aos seus nutrientes e em relação às suas propriedades organoléticas. E o que nós verificamos foi que, em relação à composição nutricional, o pão biju apresenta um menor teor de umidade, o que pode levar a um aumento do tempo de prateleira do produto, níveis mais reduzidos de açúcares solúveis, o que pode indicar que o índice glicémico é mais reduzido. Em relação ao seu conteúdo mineral, houve um aumento do conteúdo mineral total e de magnésio e potássio, e neste momento estamos a tentar desenvolver um produto final em que tínhamos que adicionar menos sal ao pão. Para além disso, temos também os resultados do pão chapata, em que verificamos que houve um aumento do conteúdo proteico, daí temos um produto com um valor nutricional mais elevado e com um menor conteúdo de potássio. Provavelmente pensamos que poderá ser bom para doentes com problemas renais. Problemas renais. Em relação ainda a esta linha de ação, está a decorrer o desenvolvimento de um sistema de gestão e recomendação de alimentação saudável. Pretendemos promover uma dieta saudável baseada em produtos de base termal
e neste momento estamos a desenvolver um algoritmo inteligente de sugestão individualizada e personalizada. No final, queremos ter então um sistema multiplataforma, tanto móvel como web, para a monitorização contínua e dinâmica da dieta dos utilizadores. Finalmente, para a linha de ação 3, já houve uma caracterização de resíduos agroindustriais para a utilização cosmética e foram caracterizadas as partes aéreas de mirtilo e folhas de figueira. Para as partes aéreas de mirtilo, os extratos foram caracterizados e verificou-se a presença de 14 compostos fenólicos. E estes extratos permitiram a inibição de estafilococcus aureus, que normalmente podem estar presentes na pele e causar infecções, a proteção dos eritrócitos contra a oxidação e a inibição da enzima tirosinase. Das folhas de figueira, os extratos obtidos, extratos aquosos neste caso, foi possível verificar a presença de ácidos orgânicos e, mais uma vez, estes, com sucesso, permitiram a inibição de estafilococcus aureus, a proteção de eritrócitos contra a oxidação, apresentando também uma elevada atividade anti-inflamatória. E por agora é tudo. Muito obrigada. Seguimos agora para o último projeto mobilizador, com o orador Gonçalo Rodrigues e o título Biodagro. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Não vos vou tomar muito tempo, porque já estamos para lá da hora. Vou tentar ser breve, só agradecer. O convite foi endereçado ao consórcio para fazer aqui a apresentação do nosso projeto, que na realidade não é mais do que a tentativa de criar um sistema inteligente de apoio e de suporte à decisão em termos de biodiversidade, na tentativa de quebrar aquele paradigma que muitas vezes existe, que a agricultura é inimiga do ambiente. Na realidade, tentamos aqui provar o contrário. Muito rapidamente, em termos de contexto geográfico, encontramos-nos ali numa zona focal, em termos daquilo que é uma viticultura de montanha, com todas as características muito específicas desta realidade, que depois, por outro lado, está inserida na região demarcada do Douro e também no Parque Natural do Douro Internacional, portanto, a tentativa de tentar equilibrar estas duas realidades, onde, na verdade, os sistemas de produção obrigam a custos de produção muito elevados, porque há a obrigatoriedade de uma gestão do solo, para que haja também uma mobilização na tentativa de manter uma cobertura vegetal, promover aquilo que é o combate à erosão, porque as grandes empenas são propícias a este impacto ambiental e, ao mesmo tempo, tentar reter água. Portanto, declives muito acentuados e retenção de água no solo nem sempre é possível e tentamos caminhar nesse sentido. Quais é que são um outro constrangimento logístico? Estava ali a ver o projeto dos colegas no Alentejo e, na realidade, não é muito diferente. Portanto, são zonas remotas em que a mão de obra também faz falta e muitas vezes é difícil manter aquilo que são os sistemas de produção. E depois, por outro lado, tem um desafio em que a digitalização nem sempre é fácil de entranhar na prática cotidiana, porque muitas vezes não existe sequer ligação à internet, aquilo que é a nossa realidade hoje em dia, que pegamos no telemóvel e temos acesso à informação, ali não temos. Portanto, como é que nós recolhemos dados e os disponibilizamos remotamente é um dos grandes desafios. E depois, muitas vezes, o mindset dos próprios agricultores também não há grande aptidão para a adoção destas novas realidades numa agricultura 4.0. Portanto, do ponto de vista agronómico, temos um desafio pela frente, mas depois temos aqui a leia do combate e do desafio ambiental, que de alguma forma os elevados custos de produção, os baixos preços de mercado levam a que haja um aumento da produtividade e muitas vezes um desleixo na preocupação ambiental, e temos aqui que provar que a biodiversidade é uma realidade na gestão vitícola e é aquilo que aponta também o Parque Natural do Douro Interior, que muitas das vezes, apesar de 33% ser dedicado à exploração agrícola, depois também tem uma meta muito importante de 30% em termos de crescimento das áreas protegidas. Portanto, como é que nós conseguimos equilibrar isto?
como é que equilibramos a exploração agrícola e depois também, ao mesmo tempo, promovemos a biodiversidade. É aqui que entra o Biodagro. Portanto, é a tentativa de forma conjunta, pegar em tecnologia, agricultura e biodiversidade e promover um sistema de recolha de informação que, de alguma forma, permita eliminar impactos negativos ou externalidades negativas sobre o ambiente, ao mesmo tempo que potencia aquilo que é a utilização dos recursos naturais, de alguma forma para alavancar aquilo que são as produtividades agrícolas naquela região. Portanto, é tentar que aquelas áreas vitivinícolas que têm uma elevada importância ambiental realmente se generalizem e permita tomar decisões muito mais eficientes, tanto do ponto de vista do uso dos recursos, como depois do ponto de vista daquilo que é um alcance da sustentabilidade agroecológica da região. Onde é que estamos? Estamos ali, como já tinha dito, no Douro, portanto, na tentativa de apoiar e ter por base aquilo que é o desenvolvimento de boas práticas na vinha, principalmente em vinha biológica, para demonstrar que conseguimos também alcançar níveis de produtividade muito interessantes fora daquilo que é uma agricultura convencional, com custos mais acrescidos, lá está, mas também com ganhos de produtividade muito interessante, tendo uma roupagem científica na forma de tentar monitorizar aquilo que são 2 ciclos fenológicos consecutivos da vinha, através do controle de variáveis climáticas, controle da água no solo, o potencial hídrico da própria videira, para tentar otimizar aquilo que são as suas produtividades, fazer o acompanhamento daquilo que são os indicadores de potenciais pragas e depois, ao mesmo tempo, tentar fazer a monitorização dos seus predadores e fazer depois então um controle da agriflora através também de uma roupagem de inteligência artificial para fazer o controle daquilo que poderá ser o seu desenvolvimento a priori. É aqui que entra a questão da tecnologia, principalmente em zonas remotas, onde, como tinha dito, o acesso à internet não é famoso e muitas vezes é completamente inexistente. Utilizamos aquilo que são os nanosatélites que estão no topo da atmosfera para, de alguma forma, combater a falha da internet. Podíamos pensar que isto tem um custo acrescido? Não, porque hoje em dia as tecnologias são facilmente alcançáveis e muitas vezes de forma praticamente gratuita, para de alguma maneira fazer então aquilo que é a criação de ilhas de sensorização para produzir a informação de forma automática para um controlo no imediato, esteja o decisor onde estiver. Então, pretendemos, por um lado, em cada uma destas ilhas, ter uma caracterização daquilo que é o crescimento vitícola, ou seja, análise do ponto de vista meramente agronómico, seja ele medições na planta como medições do solo. Depois ter a medição daquilo que é a agrifauna, fazer o acompanhamento das comunidades de morcegos e tentar, de alguma forma, promover o seu incremento para que hajam como predadores das pragas e das doenças, que depois, por sua vez, são monitorizadas através das ilhas em agriflora e dos artrópodes para fazer esse controle. Ao mesmo tempo, para depois também melhorar a tomada de decisão daquilo que é a gestão da vinha propriamente dita, fazer uma monitorização agrometeorológica para fazer um acompanhamento das diversas variáveis climáticas para também, ao mesmo tempo, fazer recomendações que potencialmente possam levar a um aumento de produtividade. Todas estas comunicações são feitas via satélite, fora daquilo que são as bandas comuns de comunicação, que nos permite, por um lado, aceder às zonas remotas e, por outro lado, também não estar dependente da flutuação de redes de banda larga que, por vezes, tendem a falhar, com um baixo consumo energético, com custos reduzidos, mas principalmente a capacidade de testar a sua escalabilidade para outras regiões que, porventura, sofram deste mesmo problema. Ao mesmo tempo, dotar isto de um sistema de informação através de redes neurais convolucionais, basicamente aquilo que, numa forma generalista, nós entendemos como a inteligência artificial, para, através do acompanhamento in situ, ter capacidade preditiva de potencial desenvolvimento de pragas e doenças para fazer a atuação preventiva em vez de fazer apenas uma atuação reativa. O consórcio é composto por 3 componentes. Primeiro, da agrobiodiversidade, pelo Instituto Superior de Agronomia e pelo seu Centro de Investigação, o LIF, e pela Sinergiae, uma empresa privada que presta serviço na área da biodiversidade. Depois, a tecnologia a cargo da Universidade da Beira Interior e de uma tecnológica de interface, a Spaceway, que é uma spin-off da UBI. E depois, por outro lado, a capacitação e disseminação por lado da plataforma da Ciência Aberta e pelo município de Figueira de Castelo Rodrigo
e também o nosso agricultor escolhido, as Colinas do Douro, para fazer o interface com os outros agentes económicos da região e depois promover o desenvolvimento de ações de disseminação fora esta área de envolvência. Os impactos que se pretendem alcançar, principalmente, é fazer um reconhecimento e um mapeamento do local, envolver tudo aquilo que são os produtores locais e entidades de proteção ambiental, ao mesmo tempo que se capacita e dissemina tudo aquilo que é o conhecimento, na tentativa de procurar a replicação e a valorização daquilo que nós estamos aqui a desenvolver e do conhecimento aqui agregado. Pensando sempre não só no território, mas também no futuro, muito na ótica dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, na tentativa de expandir todas estas tecnologias e todos estes conhecimentos para outros utilizadores, sejam da mesma cultura, sejam de culturas similares ou outras culturas que, porventura, venham a necessitar deste tipo de plataforma. Muito rapidamente, só para vos dar nota do que é que já conseguimos fazer, a pandemia impactou-nos de alguma maneira porque o acesso aos componentes eletrónicos não esteve ou não foi tão célere como aquilo que seria o desejável. Só agora é que nós estamos a conseguir instalar os últimos equipamentos para fazer a monitorização, mas queremos então olhar para uma parcela de Toriga Nacional em regime de proteção integrada, portanto, agricultura convencional, em que o combate às pragas e às doenças é feito através de mecanismos agroquímicos e, por outro lado, fazer o controle da mesma casta de uma parcela em regime biológico para tentar ter aqui um termo de controle e de comparação. 4 ilhas de sensores em cada um dos pontos, de forma premeditada a escolha dos locais para que sejam os mais representativos e então aí em cada um dos locais armadilhas ou ilhas de armadilhas para validação dos resultados das armadilhas automáticas em termos das pragas. Também uma instalação de uma nova estação agrometeorológica para fazer o controle das variáveis climáticas, instalação de sondas de umidade no solo para fazer o controle das necessidades hídricas das culturas nos 2 locais, em cada uma das 4 ilhas, por sistema de produção, e depois, finalmente, a instalação de equipamento para gravação de ultrassons para acompanhar as comunidades de morcegos, para, na realidade, tentar que sejam predadores das pragas que impactam a vinha. As atividades que temos agora em desenvolvimento são principalmente o acompanhamento do ponto de vista agronómico, tanto do ponto de vista da vinha propriamente dita, como da flora que compõe os sistemas de produção, acompanhamento também daquilo que é a traça e a cigarrinha, 2 pragas que atacam a vinha de uma forma muito assertiva, a gestão da rega com base no potencial hídrico e depois em comparação com os sensores de umidade, em correlação com as necessidades ou com a procura evapotranspirativa medida pelas estações meteorológicas, entrevista a stakeholders para atestar que realmente o caminho que estamos a seguir é aquele que devemos tomar para depois permitir a massificação desta adoção e depois então a definição final dos indicadores e o desenvolvimento da primeira versão da plataforma para apoio à decisão, onde toda esta informação será agregada e permitir então o seu acompanhamento e o suporte à tomada de decisão por parte de cada um dos agricultores. É isto o Biodagro de uma forma muito objetiva. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada a todos os intervenientes e eu dou por cerrada a sessão porque julgo que outra terá que começar muito rapidamente. Obrigada a todos.